Olá pessoal, vamos chegando para mais um vídeo. Eu sou a Rose Ragazon, para quem não conhece. Para quem me conhece, estou voltando aos pouquinhos, minhas chucrutinhas. Lembrando aí que eu estou passando por situações difíceis, né? Vencendo aí, tentando vencer a depressão, mas devagarzinho nós vamos um passo de cada vez, né? Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês mostrar novamente para vocês aquela florzinha que deu tanta polêmica quando eu tinha meu outro canal, né? Por que polêmica? Porque essa daqui é a flor viciadas em crochê. Aí uma menina, mesmo eu dando os créditos a ela, ela me xingou porque não era para fazer a flor dela. No fim das contas, todo mundo hoje em dia tem essa florzinha nos seus canais, não vejo ela brigando com ninguém. O pessoal adora brigar comigo, não sei porquê, mas hoje eu vou trazer para vocês no meu ponto, na minha tensão de ponto, porque pode ser feitas por 20 crocheteiras, cada uma vai ter uma tensão de ponto diferente e alguma delas vai combinar com a sua tensão de ponto, então é onde você vai se identificar mais para fazer as suas aulas, tá certo? Então eu tenho aqui o fio carrossel, que é um fio amigurumi da Neofios, tá? Nessa corzinha aqui amarelo bebê. Ele é um fio de espessura 4, tá? Similar aí a um fio 4 de Tex 590, só que a Tex, vocês sabem, não é somente a respeito da espessura do fio, mas também do peso, é uma soma das duas coisas, tá? Então, esse fio amigurumi, ele não tem uma Tex 590 que nem um fio número 4 comum, tá? Ele tem a Tex 519, ou seja, ele é um pouquinho mais leve, né, do que um fio 4 normal aí. E esse aqui, ele é 100% algodão mercerizado, como a maioria dos fios amigurumi, porque são feitos especialmente aí para as peças de amigurumi, que muitas vezes são para crianças, tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, a que eu vou ensinar para vocês é essa daqui, com 3 camadas, tá? O peso dela, gente, é de apenas 9 gramas, tá? Então, um fio, um novelo aí de 200 gramas, mais ou menos, que é essa capacidade aqui, olha, ele vai aí te proporcionar muitas florzinhas, tá? Além dela pesar 9 gramas, ela tem aí um tamanho de 8 centímetros, tá? De diâmetro, então daqui dessa ponta mais longa, passando pelo meio até essa ponta aqui, nós temos 8 centímetros de diâmetro. Elas são em 3 camadas, tá? Então, nós temos essa carreira de primeira camada de pétalas, a segunda e a terceira. E nessa daqui menorzinha, nós temos só 2 carreiras de pétalas, tá? Então, a gente termina nessa daqui, pra gente poder fazer essa florzinha menor, tá? E essa daqui maior, que mede aí 10 centímetros e meio de diâmetro, essa daqui foi feita no fio 6. Então, veja que o fio 6, ele traz aí, como ele é mais grosso, tem mais fios, né, na torção, e não é algodão mercerizado, então ele acaba sendo mais pesado. Essa daqui, ela pesa 20 gramas, né, e tem aí o tamanho de 10,5 centímetros, e nós temos aí no fio 6. No fio 6, eu aconselho vocês a fazerem esse tipo de flor quando for entremeio de tapete, tá? Agora, se for aplicação, eu aconselho a fazer com fio 4, que ela fica mais delicada, tá certo? Então, nós vamos precisar do fio 4. Vamos trabalhar o fio 4 com a agulha 2,5. Tem uma agulha aqui de 1,75 para facilitar a fazer aí os arremates, tá? Para colocar aí por dentro, passar por dentro dos pontinhos o arremate. E uma tesoura, tá certo? Então, vamos lá para nossa aula, que eu já falei muito. O pessoal também vai me xingar, porque eu já falei quase 5 minutos aqui nessa introdução. Então, bora lá. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, tá? Para sempre que tiver uma nova videoaula, vocês serem notificadas aí. E também escreva aí nos comentários de que cidade e estado vocês estão falando comigo e vendo essa aula, tá bom?
Beijo, vamos para nossa aulinha. Vamos lá, primeiro passo para nossa florzinha viciadas em crochê vai ser fazer o anel mágico, ó. Passo aqui nos dois, e essa que fica daqui, eu passo lá para trás e seguro com o dedo anelar aqui, tá? Aí nós vamos fazer, ó, puxar essa da frente e vir pra cá, tá? Então, vamos lá. Segurou aqui. Ó, segurou aqui. Aí, eu introduzo embaixo do fio da frente e puxo o fio de trás. Já faço essa laçadinha e prendo com um pontinho baixo. Uma correntinha, né? Tá? Ó, assim é o nosso anel mágico, tá? Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou subir 3 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto. Vamos lá. 1, 2 e 3. Pego uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui do ladinho dentro do anel, tá? Ó, tô dentro do anel. Depois que eu fiz o ponto alto, eu vou ficar com esses 2 bloquinhos de ponto alto, tá vendo? As 3 correntinhas iniciais e o ponto alto do lado. Faço 2 correntinhas, que é para dar uma altura aqui para mim. E nesse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um total de 5 pontos altos. Então, eu pego aqui a laçada e venho aqui, ó. Tá? E vou fazer meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esses 5 pontos altos foram feitos aí no nosso ponto alto, deitando ele, tá? Ó, tá assim. Vou prender no anel mágico com um ponto baixo. E aqui eu vou subir 2 correntinhas, para dar a minha primeira altura, como aqui, ó. 2 correntinhas, com o ponto baixo fica uma altura de 3, para dar aí o ponto alto. Pego uma laçada e dentro do anel eu vou fazer outro ponto alto, que é para fazer a nossa pétala de novo aí nos pontos altos deitados, tá? Então, eu faço 2 correntinhas, pego a laçada, deito o meu ponto alto aqui e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E Lulu. Antes era a Aninha aqui nas videoaulas, né? A Aninha tá dormindo, que já tá idosinha, agora é a Lulu que fica em cima. Bem, fiz aí os 5 pontos altos, tá? No ponto alto deitadinho, que nem o primeiro. E vou prender esses 5 pontos altos aqui no nosso anel mágico. Prendo com ponto baixo, já subo 2 correntinhas, faço o ponto alto. E agora eu vou trabalhar de novo essa pétala aqui, com 2 correntinhas para iniciar e fazer os 5 pontos altos aqui no nosso ponto alto deitado, tá? Então, eu vou ter um total aí de 8 pétalas, tá? Aqui eu tenho 2, aqui eu já vou fazer a terceira e vou fazer aí as 8, tá? Para ir cabendo, você pode ir fechando aqui, ó, puxando, tá? Só não fecha o anel para não dificultar depois, mas vai puxando para cá para dar espaço para poder fazer as 8, tá? Então, eu vou deixar com vocês aí para fazer o total de 8 pétalas e volto ao final pra gente finalizar essa carreira, tá? Que ainda tem algumas coisas para fazer aqui nela. Vamos lá. Já fiz aqui, pessoal. Opa, caiu a agulha. Já fiz as 8 pétalas, tá? Eu vou dar só uma puxadinha no meu anel mágico para ele não ficar tão aberto, mas eu não vou fechar ele totalmente, tá? Eu vou deixar aí um pouquinho ainda, ó.
para eu poder fazer minhas florzinhas. Então tá, agora que a gente fez as pétalas, a gente precisa prender essas pétalas para elas não ficarem soltas, tá? Então, deixa eu arrematar esse último aqui, que eu ainda não tinha arrematado, que é o quinto ponto alto deitado aqui, no ponto alto anterior. Pronto, 5 pontos altos, prendo com ponto baixo aqui no anel. Aí eu não vou fazer as duas correntinhas, tá? Como a gente estava fazendo antes. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... vou prender as pétalas. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eita, que esse anel mágico tá aqui pentelhando com esse fiozinho. Deixa eu pôr ele lá pra trás. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui, Lulu, pego aqui a primeira pétala, tá? E aqui na primeira pétala, lembra dessas 3 correntinhas iniciais? Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer ponto baixíssimo na primeira, ponto baixíssimo na segunda correntinha. Isso para eu poder subir aqui o ponto, tá? Que aí eu vou fazer aqui entre a correntinha, as correntinhas e o ponto alto deitado, eu vou fazer um ponto baixo. Faço aqui o ponto baixo, tá? Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou pegar a segunda pétala e entre a alcinha de correntinhas e pontos altos, eu vou fazer outro ponto baixo para prender. Tá? Lulu, não. Aí, vamos lá, 3 correntinhas. Vou pegar a próxima pétala, prestem atenção, tá? Pra não pegar a pétala errada. E aqui, entre a alcinha de correntinhas e a pétala, eu venho e faço ponto baixo, tá? Vou fazer isso em toda a volta. Aí eu retorno aqui com vocês, ó, vai ficar a alcinha de 3 correntinhas e o ponto baixo preso aqui na pétala, tá? Vamos lá. Prontinho, pessoal. Eu já prendi todas as alcinhas, falta a última aqui, tá? Onde eu vou fazer, depois das 3 correntinhas, eu vou chegar aqui no ponto baixo que eu fiz da primeira pétala, bem aqui em cima, né? Onde eu prendo. Antes de começar as 3 correntinhas, e aqui eu prendo com ponto baixíssimo, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira carreira. Deixa eu puxar aqui o ponto que eu vou fechar o nosso anel mágico, que agora eu posso fechar, tá? Então, é só puxar aqui o fio, olha, que vai fechar aqui o miolinho, tá? Pronto. Aí, agora, as pétalas ficam mais ajeitadinhas, olha. É claro que depois da florzinha pronta, você pode passar a ferro, tá? Colocar até um pouquinho de goma, uma goma levinha, para ela ficar bem certinha, tá? Então, essa daqui é a primeira carreira de pétalas. Agora, eu vou para a segunda, que é feita aqui nessas alcinhas que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Colocar aqui a agulha no fio novamente, que eu tinha puxado pra gente fechar o anel mágico. Vou cortar um pouco desse fio do anel mágico que tá muito comprido, agora que eu já fechei a carreira. Depois eu arremato ele, ó, deixo aqui com os 4 dedinhos, tá? Agora eu venho aqui pra primeira alcinha de 3 correntinhas atrás da pétala, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha e vou prender com ponto baixo, tudo na mesma alcinha aqui inicial, tá? Então, aqui eu formei uma pétala, um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo.
Agora eu vou para a próxima alcinha, mesma coisa, um ponto baixo, a sequência é a mesma, um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, uma correntinha e prendo com ponto baixo na alcinha. Já fiz a segunda pétala, tá? Então, eu vou fazer em todas as alcinhas, vou ter um total de 8 dessas pétalas e retorno aqui com vocês pra gente fechar a carreira e começar a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal, já fiz as 8 pétalas, tá? Agora, pra arrematar essa carreira, eu venho bem aqui no pezinho, ó, onde eu fiz o primeiro ponto baixo da primeira pétala e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu posso arrematar o fio, que já está do tamanho da minha florzinha pequena, tá? Aqui essas florzinhas eu penso em fazer aplicação naquele primeiro jogo de banheiro que eu fiz para o canal anterior, canal antigo, que era o jogo de banheiro oval florido. Foi com essas florzinhas que eu fiz, tá? Então eu vou usar uma pequena e 3 da maiorzinha, dessa daqui, para poder fazer o tapete, para aplicar no tapete, tá? Então, para ficar maiorzinha, eu vou precisar da terceira carreira, tá? Agora, para fazer essa pequenininha, eu já posso arrematar o fio e cortar, tá bom? Vamos lá, então, agora, continuar a nossa carreirinha. Fiz aqui o arremate, eu vou virar do avesso a nossa florzinha e vou, com a agulha, inserir aqui dentro, no mesmo ponto que eu fiz o arremate, e vou puxar essa alcinha aqui para trás, tá? Ó. Puxei a alcinha para trás, tá vendo? Agora que eu puxei a alcinha para trás, eu vou fazer um ponto de correntinha, que é para dar altura de um ponto baixo, e vou fazer aqui, nessa alcinha de trás, eu vou fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Lembrando que a primeira, a quinta correntinha aqui, é para dar a altura do ponto baixo que vocês vão ver onde a gente vai fazer, tá? Então, a sequência aqui dessas alcinhas são de um ponto baixo e 4 correntinhas, tá? Eu vou prender elas aqui na próxima, entre duas pétalas. Vocês estão vendo aqui, ó, essa laçadinha. E junto dessa laçadinha, eu vou ter essa alcinha que é da pétala anterior e essa daqui que é da pétala seguinte, ó. Tá vendo? Tem essa coisinha aqui bem no meio de uma pétala para outra, ó. Aí eu vou prender esse ponto baixo bem aqui nessas duas alcinhas, ó. Puxo aqui a laçada, prendo com ponto baixo. Prendi minha alcinha, certo? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Vou lá no pontinho entre as duas pétalas, insiro aqui na primeira alcinha e na segunda e faço ponto baixo, tá? Eu vou ficar com 8 alcinhas dessa daqui. Então, eu vou fazer todo o contorno e retorno aqui quando for para fechar essa carreira. Vamos lá. Já fiz minhas 8 alcinhas, essa aqui que falta fechar é a de número 8, tá? E aqui na primeira, como a gente fez o arremate da pétala, a gente não vai ter aquelas duas alcinhas que nem das outras, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender na minha primeira correntinha aqui, ó, tá? Primeira correntinha que eu fiz pra gente subir as 4, que aí essa daqui seria a quinta, vamos dizer assim, né? Então, é nela que eu faço um ponto baixíssimo, tá? Porque a gente tá finalizando a carreira. Então, vamos lá. Se você quer a florzinha desse tamanho para fazer um entremeio,
tá? O que que é entremeio? É fazer os squares para emendar um no outro e fazer ou um tapete ou um barrado de toalha, alguma coisa nesse sentido. Essas alcinhas, elas vão te dar esse local para fazer o square, tá bom? É aqui que você vai fazer o square, é aqui que você vai fazer folhas, tá? Se eu quiser fazer aplicação mesmo, mas eu quiser fazer folhinhas aqui coladas, né, grudadas na flor, eu vou fazer nessas alcinhas aqui, tá certo? Que nem a folhinha de correntinhas que eu fiz na florzinha anterior, né, que eu mostrei para vocês. Então, é com essas alcinhas que a gente vai fazer. Mas aqui a gente vai subir a nossa terceira carreira de pétalas, que é para ela ficar nesse tamanho aqui de 8 centímetros, com 3 camadas de pétalas, tá? Então, vamos lá. Prendi aqui a alcinha, eu vou fazer na alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu puxo aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar, focou. Aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha. E agora eu vou fazer, pessoal, 6 pontos altos, tá? Nessa primeira eu fiz 4, aqui eu vou fazer 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para finalizar a pétala, uma correntinha e ponto baixo na mesma alcinha, tá? Agora, digamos que eu não queira a terceira camada de pétala com a pétala redondinha, queira fazer um biquinho nela. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, depois de eu fazer 3 pontos altos, eu vou fazer um picô com 2 correntinhas. Fecho o picô com ponto baixíssimo e continuo os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Olha como ficou minha pétala, ela ficou com biquinho, tá vendo? Ela não ficou redondinha como a outra, ela ficou com um biquinho bem no meio. Então, é uma variação que vocês podem fazer aí na florzinha de vocês, tá? Então, eu vou fazer todas com biquinho. Quem não quiser o biquinho, é só fazer os 6 pontos altos direto, depois faz uma correntinha e prende com ponto baixo, tudo em uma alcinha só, tá? Então, vamos lá. Com biquinho, vou passar para a próxima, uma correntinha, depois do ponto baixo, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas para fazer o picô, vou fechar o picô aqui embaixo, com um ponto baixíssimo, tá? Se você fizer o picô fechando com ponto baixo, ele vai ficar aberto, ele não vai ficar fechadinho aqui, tá? E vou fazer os outros 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, prendo com ponto baixo. Tudo na mesma alcinha, tá? Ó. Cada pétala em uma alcinha. Certo? Novamente, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas para fazer o picô. Venho aqui no pezinho, ó, bem na pontinha do ponto alto. Pego essas 2 laçadas, puxo a alcinha e fecho com ponto baixíssimo o meu picô. E já pego a laçada para fazer os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Tá certo, pessoal? Vou fazer, então, as 8 pétalas. Eu fiz 3, vou fazer as outras 5. Lembrando que se você quiser a pétala redondinha, como essa daqui, sem o biquinho em cima, sem o picô, é só fazer direto
os 6 pontos altos, depois a correntinha e o ponto baixo para fechar a alcinha, tá? Então, é só não fazer o picô se você quiser ela redondinha, tá certo, pessoal? Vou fazer então as outras 5 aqui que faltam e retorno para fechar a carreira e finalizar a florzinha com vocês. Vamos lá. Bem, pessoal, já fiz todas as 8 pétalas, tá? Fiz com um biquinho e finalizei aqui na alcinha com ponto baixo. E agora, para encerrar a carreira, a gente vai aqui na primeira correntinha aqui do ponto baixo, né? Da pétala inicial. A gente puxa uma laçada, prende com ponto baixíssimo. Aí, nós vamos virar a florzinha. Opa, perdão, quase derrubei a câmera. Aí, virando a florzinha, a gente vai passar o fio que tá aqui na frente para trás. Aí, aqui atrás, a gente puxa uma laçada final e corta o fio. Que aí, o nozinho de arremate vai ficar aqui para trás e não na frente da flor, tá? Ó. Florzinha na frente, você nem vê onde é que tá o arremate, tá vendo? Depois de final, né, depois que aplicar no tapete ou na sua peça aí que você queira, você pode colocar aí uma meia pérola aqui no miolinho, né, colada, ou você pode costurar, né, tanto faz, certo? Esses fiozinhos aqui a gente vai colocar uma gotinha de cola, né, geralmente aí quem usa a T6000, é uma cola ótima. Eu não dei sorte com ela, no primeiro mês ela já secou. Então, eu acho que eu já devia ter comprado ela um pouco vencida da data, né? Quer dizer, dentro do vencimento ela tava, né? Mas, sei lá se ela foi mal acondicionada, que aí eu não dei sorte e ela ressecou. Então, ó, a gente dá uma gotinha de cola aqui, passa por entre os fios, né? Eu posso passar mais ainda se eu quiser, ou posso finalizar aqui e também colocar uma gotinha de cola. Quem prende aí com vela, né? Com a cera da vela também ajuda. Aí essa daqui do ponto inicial, né? Do nosso anel mágico, essa daqui a gente tem que fazer um nó, senão ela vai abrir sozinha. Então, o que que eu faço? Com a agulha menor aqui, no caso de 1,75, eu divido o fio na metade, tá? Um deles eu passo aqui dentro da primeira alcinha que eu consegui aqui, ó, tá? Passo um deles para eu poder fazer o nozinho com as duas partes. Então, aqui eu faço o nozinho. Mesma coisa, posso pingar a colinha T6000 ou a vela, gotinha da vela. Vou colocar dentro aqui dos meus pontos, esconder o fio dentro dos meus pontos. Então, eu escondo aqui e posso dar uma gotinha ao final quando eu cortar o fio, para ele não soltar da onde eu escondi, tá? Então, eu escondi aqui também, arrumo, ajeito para não ficar a pétala repuxada, e aqui eu posso cortar o excesso do fio, tá? Então, aqui nós temos a florzinha viciada em crochê, com o diferencial dos biquinhos. Aqui eu tenho sem biquinho. E aqui eu tenho só com 2 carreiras, que aí eu vou fazer a aplicação no meu tapete, tá certo? Aí aqui só vai ficar faltando o raminho com o botãozinho da flor, né? As folhas e a borboletinha. Me conta aí nos comentários se você lembra desse jogo de banheiro que eu fiz, que foi o primeiro jogo de banheiro que eu fiz vídeo aula no meu primeiro canal. Me conta aí se você lembra, se você fez a vídeo aula, que agora eu vou estar fazendo de novo para relembrar aí quem não sabe, né, quem não conhece, ou que fez já com outras pessoas, mas o ponto não ficou próximo, né, não deu certo.
Como eu falei antes, você pode ter 20 crocheteiras, cada uma vai ter uma tensão de ponto diferente e de repente você não se deu, não se habituou, não se adaptou com uma ou com outra e de repente se adapta com o meu ponto, né? Ou vice-versa, não se adapta com o meu e se adapta com o de outra crocheteira, né? Então, me conta aí se você lembra, se você fez, se você vai fazer agora novamente comigo, tá bom? Então, finalizamos aqui. Quero agradecer a presença de vocês, pedir aí novamente que me ajudem a crescer o canal. Eu preciso de visualizações, então deixa meu vídeo rolando aí na casa de vocês. Pode até deixar no mudo, mas deixa rolando, gente. Me ajuda a crescer o canal novamente, por favor, tá? E espero trazer aí videoaulas, tanto as antigas quanto coisas novas para vocês, para que vocês possam estar aprendendo aí junto comigo, tá certo? E fazendo companhia aí nesse meu recomeço, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aí um comentário para mim de onde você está assistindo essa videoaula, se vai fazer, se não vai, qual cor vai usar. Conta um pouquinho aí de vocês com a nossa florzinha, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, que eu espero não demorar. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.